E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e a gente vai falar sobre alguns hábitos, né, algumas habilidades que os manipuladores ou as pessoas que costumam manipular usam e que são comportamentos que se repetem na maioria dos casos. Primeiramente, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like aí, deixa seu comentário, ativa aí o sininho, porque a gente está começando agora, então isso é muito importante para o crescimento do canal, mas vamos pro vídeo. O primeiro comportamento que se repete pra caramba quando você está tendo acesso, né, a pessoas manipuladoras ou a pessoas não necessariamente narcisistas ou antissociais, né, com transtorno antissocial, mas sim pessoas que durante as relações, né, durante o convívio social, começou a ter alguns padrões de comportamentos que têm um fim manipulatório, não um fim de apaziguar ou um fim de ser justo, mas sim um fim de conseguir o que ele deseja, independente de como essa pessoa faça isso. E o primeiro ponto que eu acho bem interessante e que acontece até nos relacionamentos mais íntimos é a questão de insinuar culpa e vergonha. Geralmente esses sentimentos, né, mais como a culpa, a vergonha, um sentimento de ter gerado algum dano a alguém, tá ligado? Essas sensações são sensações de que quando você está interagindo com alguém e sente isso, você sente uma necessidade de pedir desculpa ou de alguma forma fazer um benefício, né? Porque você meio que lesou a pessoa. Então, se você, sei lá, tá treinando e sem querer comete algum erro ou acerta um golpe durante um treino de artes marciais, né, na outra pessoa, quando você não queria fazer isso, essa sensação de culpa faz com que você peça desculpa, faz com que você dê uma atenção maior para a pessoa que reclamou, né, daquela situação. Então, na raiz desse comportamento tem uma ferramenta muito eficiente que é justamente essa sensação que a pessoa está em dívida com essa outra pessoa. Logo, os manipuladores, né, as pessoas manipuladoras, elas costumam insinuar, né, fazer ali um teatro para que você sinta essa culpa ou essa vergonha e logo depois você faça um movimento, né, para recompensar essa pessoa. Então, no primeiro momento, muitas vezes, sei lá, você está em um relacionamento, está conhecendo uma pessoa ou já fica com a pessoa 2, 3 meses e de repente você faz algo que aparentemente não estava no combinado. Ao você perceber isso, né, que aconteceu isso e que a pessoa reclamou de um certo desconforto ou de uma certa injustiça, né, que ela sofreu, é naturalmente do ser humano, né, das pessoas que têm empatia, querer fazer esse movimento para recompensar essa pessoa. Logo, mesmo em situações que não houve objetivamente uma situação onde você denegriu ou onde você fez aquela outra pessoa ter um prejuízo, mesmo nessas situações, a pessoa pode usar ali de algumas frases ou usar de algum comportamento ou fingir, né, algum comportamento para que você sinta como se realmente você teve culpa, né, daquele comportamento ou que aquilo que você fez é imoral ou é ilegítimo, tá ligado? Para aquela situação. Então, em situações que você já está com a pessoa há um tempo, ela pode simplesmente dizer, já que você não cumpriu isso que você fez, você vai ter que fazer essa outra coisa. E a pessoa sentindo, né, realmente esse sentimento de estar culpado, de estar errado, ela sente uma necessidade muito forte em recompensar. Logo, a pessoa, quando está envolto desses sentimentos, ela não consegue, né, avaliar muito bem a situação, principalmente se a pessoa que falou, né, que ela errou, tem um valor para essa pessoa. Então, em situação que você tendo uma mãe ou um pai manipulador, você simplesmente não vai conseguir perceber esse nuance porque a pessoa é uma autoridade muito forte para você. Então, a não ser que você tenha estudado sobre, a não ser que você já tenha uma mentalidade muito boa com relação a relacionamentos, vai ser quase que impossível você não cair nessa manipulação. E isso é uma manipulação
nos momentos em que aquilo não era real, ou seja, você não foi culpado de nada, mas simplesmente a pessoa faz uma situação ali, faz uma cena, como se você fosse culpado, e aquele sentimento faz com que você invista muito mais nessa outra pessoa. Esse sentimento faz com que você rapidamente, né, tente reatar, tente recompensar essa pessoa. Outro comportamento também muito comum de pessoas manipuladoras é a questão de mentiras ou de usar falsas verdades, né, ou meias verdades. Simplesmente esse comportamento já é um comportamento que, para mim, é um pouco mais extremo, mas existem sim pessoas, né, que são viciadas em mentir. Existem sim pessoas que durante a sua vida soltou algumas mentiras e foi recompensado por aquilo, logo aquilo acabou recebendo reforço e essa pessoa continua fazendo isso. Então, pessoas que realmente têm o intuito de manipular ou de fazer algum dano de maneira clara a outra pessoa, ela pode sim utilizar de mentiras ou de meias verdades simplesmente para conseguir o que quer de você. Como eu falei, esse comportamento é um pouco mais doentio, né, para a maioria das pessoas, porque naturalmente a gente vê, né, a mentira como uma desvantagem, como um comportamento imoral com muito mais facilidade. Mas existem sim pessoas que, em situação de que podem ter um ganho de poder ou algumas vantagens, pode sim utilizar de mentiras, né, para escapar disso ou para conseguir vantagem. Outra situação também onde a mentira é muito usada é em situações onde você vai ter o alívio de alguma pena que você iria ter que cumprir. Não estou dizendo simplesmente no sentido jurídico, mas sim no sentido social também. Muitas das vezes você simplesmente chegou atrasado em algum local ou fez qualquer outra coisa e socialmente ali foi questionado aquela situação e daí você preferiu mentir do que simplesmente, né, falar o que aconteceu realmente, para que não houvesse um questionamento maior, para que não houvesse ali um enfrentamento da sua narrativa. Então, uma parada muito interessante que eu percebi depois de um tempo convivendo com pessoas que gostam de manipular é que você tem que perceber se a pessoa mente, né? Ou então ela tem uma facilidade maior de mentir, ou se ela não tem essa facilidade. Já teve pessoas, né, que eu me relacionei, que simplesmente elas tinham um comportamento de mentir muito, tá ligado? Logo depois de um tempo eu simplesmente parei de acreditar na maioria das coisas que essa pessoa falava. Então, essa habilidade de perceber quando essas mentiras se repetem ou qual o volume, né, dessas mentiras, no sentido de qual a quantidade, se é frequente ou não, você pode tomar a sua decisão própria de acreditar ou não nas coisas que aquela pessoa está falando. Como eu falei, a maioria das pessoas vai sim evitar, pelo menos minimamente, ter esse comportamento de mentir muito frequentemente. Mas se você percebe que uma pessoa costuma, né, rotineiramente mentir por coisas pequenas, coisas médias ou coisas grandes também, simplesmente você pode, depois de perceber isso, parar, né? Ou a maioria das coisas que essa pessoa fala, você invalida, pelo menos para você. Não necessariamente você precisa dizer que é mentira, mas você sempre tem que ter um pezinho ali atrás, sempre questionar e sempre perceber se ali tem um espaço para alguma mentira. O outro ponto, que esse aqui geralmente é muito usado mesmo, são as falsas promessas. E isso é tão usado que até empresas grandes ou então vendedores, né, de internet, vendedores de produtos físicos, eles têm esse comportamento muito comum de simplesmente colocar essas promessas falsas. A pessoa sabe que você tem um interesse A pessoa tem um produto que oferece a solução do problema B, mas mesmo assim ela vai prometer que esse produto vai sim resolver o seu problema, que é o A. E isso se estende, né, a diversas situações. Nas situações de relação um pouco mais íntima,
A pessoa pode, quando ela quer te manipular, simplesmente oferecer, né, fazer uma propaganda ali de qualidades ou de comportamentos ou de hábitos que você se interessa. Ou seja, se você é uma pessoa que, sei lá, gosta de sair muito os finais de semana, essa pessoa percebendo isso, pode simplesmente ofertar sair com você nos finais de semana para que você queira, né, para que você desenvolva uma atração maior por conta dessa promessa que essa pessoa fez. Mas, com o passar do tempo, você vai perceber que ela simplesmente estava fazendo essa promessa de maneira falsa. A pessoa não tinha interesse nisso realmente, a pessoa simplesmente sabia que você queria aquilo e ela falou justamente o que você queria ouvir, que é a mesma situação, né, de muitos cursos que tem na internet ou de muitos gurus que tem na internet que simplesmente dizem que tem a solução para todos os problemas para vender. Porque eles sabem que você tem o problema do tipo A, do tipo B, do tipo C, dependendo da persona, né, que essa pessoa atinge na internet, e daí ela oferece soluções que vão encaixar ali na persona que assiste o conteúdo dessa pessoa. Então, depois de perceber esses desejos, né, da sua audiência, ela simplesmente põe ali várias promessas que são falsas, né, na raiz, e daí fica oferecendo simplesmente para que ela tenha uma vantagem, que nesse caso seria uma vantagem financeira. Essa pessoa vai ganhar dinheiro, né, por fazer essas falsas promessas, fingindo que vai solucionar ou realizar desejos que você tem. Então, esses comportamentos de gerar culpa ou vergonha, de mentir, né, ou então falar meias verdades ou falsas verdades e fazer algumas promessas que têm a raiz de maneira falsa, são comportamentos que você vai perceber bastante em pessoas que costumam manipular ou persuadir, né, as outras pessoas. Óbvio que quando eu falo manipulação, pressupõe que existe uma raiz negativa naquele comportamento. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo não vai ser bom para você, mas por ser bom para ela, ela vai continuar e vai fazer aquele comportamento. Existem bem mais outros pontos sobre manipuladores, né? Sobre comportamentos que manipuladores têm, mas para esse vídeo aqui eu achei interessante esses três. Se você deseja ver mais conteúdo, vai aí no meu canal, tem vários outros vídeos falando sobre relacionamento, sobre manipulação, persuasão. Se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, dá uma olhada aí na descrição, que tem alguns links úteis, você vai gostar pra caramba, dá uma olhada aí. Ativa o sininho para você receber a solicitação dos outros vídeos e é nóis, tamo junto.